Você já parou para pensar quantas vezes repete quase que no automático a frase sangue de Jesus, como se fosse um mantra mágico, uma palavra poderosa que por si só afasta todo o mal e garante vitória? E se eu te dissesse que esse uso tão comum, quase ritualístico, do sangue de Cristo pode estar destruindo a profundidade da sua fé? Que ao transformar essa verdade sagrada numa fórmula vazia, você corre o risco de permanecer preso num ciclo de angústia, culpa e frustração, sem nunca experimentar a verdadeira liberdade que Deus deseja para você? Hoje vamos falar sobre uma realidade que poucos têm coragem de encarar. O sangue de Jesus não é um talismã nem uma palavra mágica. É um sacrifício real, doloroso e completo, que demanda mais do que palavras. Exige entendimento, entrega e transformação. Quando pensamos no sangue de Cristo, a primeira imagem que deve vir à mente não é a de uma frase repetida em cultos ou orações. É a de um homem inocente, Deus encarnado, que voluntariamente caminhou até a cruz, sentindo o peso do mundo e dos pecados de todos nós sobre seus ombros. Ele não foi forçado, não foi enganado, não foi vítima de uma tragédia qualquer. Ele se ofereceu. O sangue que derramou não era simbólico ou metafórico, era real. Sangue puro, sem mácula, sem pecado, derramado para pagar um preço que nenhum ser humano poderia pagar. Essa entrega total, esse ato único e suficiente que nos concede acesso direto e definitivo à presença de Deus. Hebreus 9, 11 e 12. Não precisamos mais de sacrifícios repetidos. Não vivemos sob o peso de um sistema que nunca cura verdadeiramente. Mas aqui está a virada que poucos ousam revelar. Quando reduzimos o sangue de Jesus a uma palavra vazia, quando o usamos como um amuleto espiritual sem compreender seu significado, nossa consciência continua aprisionada na culpa. Podemos repetir sangue de Jesus 1000 vezes, mas a culpa, aquela voz interna que nos acusa, permanece ferozmente viva. E essa falsa segurança é uma prisão disfarçada, uma armadilha que impede a verdadeira transformação, porque o coração nunca é realmente purificado. Quantos de nós já sentimos essa angústia silenciosa, esse vazio no peito, mesmo em meio a orações e louvores fervorosos? Essa é a dura realidade que muitos evitam encarar. Você já se perguntou por que o autor da carta aos Hebreus dedicou tanto tempo e esforço para explicar a superioridade do sangue de Cristo sobre os sacrifícios animais? Porque ele sabia que a verdadeira purificação não é cerimonial, não é externa. O sangue de animais podia purificar a carne, mas não a consciência. Era simbólico, temporário, repetido ano após ano, sem trazer paz duradoura. O sangue de Jesus, pelo contrário, purifica a consciência das obras mortas, dessas atitudes, pensamentos e escolhas que afastam o ser humano da vida plena com Deus. Hebreus 9, 13 e 14. É uma limpeza profunda, interna, que nos liberta para servir ao Deus vivo, não por obrigação, mas por amor genuíno. Imagine a sua consciência como uma luzinha vermelha no painel do carro. Ela não está ali para te punir, mas para avisar que algo está errado. Por mais que você tente ignorá-la, racionalizar ou fugir dela, essa luz continua acesa, lembrando que o motor está sem óleo, que há um problema real. A consciência é essa luz em sua alma. E a verdade é que ninguém pode desligá-la com palavras vazias ou fórmulas místicas. Só o sangue derramado de Jesus tem o poder de purificar essa consciência, remover a culpa e trazer paz verdadeira. E é justamente essa paz que transforma. Não uma paz que nega o erro, mas uma paz que reconhece a culpa, aceita o sacrifício e se entrega completamente.
Essa é a liberdade que o cristianismo oferece. Não uma licença para pecar, mas uma força para vencer o pecado, para viver com um coração leve e uma consciência limpa. Essa liberdade é a promessa que Deus nos fez através de Jesus, e é para isso que o sangue foi derramado. Agora pare e reflita. Você está vivendo essa liberdade real? Ou apenas repetindo palavras que soam vazias, como um escudo místico, que no fundo não te protege? O sangue de Jesus não é uma magia barata, mas a expressão máxima do amor e da justiça de Deus. É um convite para uma vida transformada, profunda e verdadeira. Que você possa hoje olhar para essa verdade com coragem e sinceridade, entendendo que o poder do sangue não está na repetição mecânica, mas na entrega consciente e na fé que limpa, liberta e salva. Você já tentou imaginar a cena real por trás daquela frase que tantos repetem sem pensar? Não é um enfeite bonito, nem uma palavra mágica de proteção. É a história de um homem, Jesus, que em total consciência caminhou para uma cruz sob um peso inimaginável, sabendo que cada gota de seu sangue seria o preço pela redenção da humanidade. Não foi uma morte qualquer, não foi uma cena teatral para enganar. Foi um sacrifício real, palpável, sangrento, doloroso e voluntário. Visualize o sangue que escorria das suas feridas abertas. Não uma tinta simbólica, mas sangue verdadeiro, vermelho, quente, que escorria pela madeira da cruz. Esse sangue não foi derramado por acaso. Era o sangue do Filho de Deus, puro, sem mancha, sem pecado. E esse detalhe não é um mero detalhe. Era preciso que fosse assim para que pudesse cumprir o propósito divino, purificar a consciência, pagar uma dívida que nós mesmos não poderíamos saldar. Esse sangue é diferente de todos os sacrifícios da antiga aliança, porque Jesus é mais que um sacerdote que oferece um sacrifício. Ele é o próprio sacrifício, o Cordeiro perfeito que se entrega uma única vez, entrando no verdadeiro santuário celestial para obter a redenção eterna. Hebreus 9:12. É um ato único que substitui todos os sacrifícios repetidos de animais que nunca conseguiram apagar a culpa do coração humano. Mas aqui está a verdade chocante. Quantos de nós realmente paramos para contemplar a magnitude desse ato? Quantos tratam o sangue de Jesus como um símbolo vago, uma expressão repetida sem reverência e sem compreensão? Perder essa visão é perder o coração da fé cristã. Porque o sangue não é só remédio para o pecado, é a ponte que nos leva à presença viva de Deus. E se você acha que isso é apenas um conceito distante, frio, abstrato, imagine por um momento se você pudesse ver, tocar, sentir esse sangue derramado na cruz. O quanto isso mudaria sua visão de Deus, de si mesmo, da sua fé. Quantas vezes, ao fechar os olhos para orar, você consegue perceber essa entrega real, essa dor profunda e esse amor incomensurável? A verdade é que o sangue de Jesus carrega um peso e um valor que vão muito além das palavras. Ele é a chave que destranca o acesso ao trono de Deus, a porta que abre o caminho para uma vida nova. Mas essa chave só funciona para quem entende seu valor e a entrega por trás dela, não para quem apenas repete a frase sem se deixar tocar pelo significado. No fundo, o que nos desafia é exatamente isso. Não a repetição, mas a entrega. Não a palavra, mas a vida. Não o som, mas o sentido. E é essa entrega, consciente, verdadeira, diária, que faz toda a diferença. Porque o sangue de Jesus não é uma frase vazia, mas um convite para viver uma fé profunda, que transforma de dentro para fora. Existe um perigo silencioso que poucos querem reconhecer. Quando tratamos o sangue de Jesus como um amuleto espiritual, uma palavra mágica para afastar problemas, estamos, na verdade, construindo uma prisão invisível para nossa alma. Parece absurdo,
Mas é exatamente isso que acontece quando repetimos sangue de Jesus, sem entendimento, sem coração, sem vida. A verdade é dura. Nossa consciência continua presa, gritando silenciosamente, mesmo quando pensamos estar protegidos. Você já sentiu aquela voz interna que acusa? Aquela inquietação que não some, por mais que você ore, cante ou repita palavras? É a consciência, essa luzinha que nunca apaga, mesmo quando fingimos que está tudo bem. Repetir palavras sem o real entendimento do sacrifício não purifica esse peso. É como tentar apagar o fogo com um copo d'água. Por fora, parece que está sendo feito algo, mas a chama continua queimando dentro. É chocante pensar que, mesmo dentro de muitas igrejas, o sangue de Jesus é usado quase como um talismã, uma fórmula repetida mecanicamente, enquanto o verdadeiro poder que ele tem de purificar a consciência é negligenciado. Essa falsa segurança é uma armadilha mortal, porque engana o coração, alimenta a ilusão e bloqueia o caminho para a verdadeira liberdade. Essa prisão da culpa não é apenas espiritual, é visceral. Ela corrói o dia a dia, rouba a paz, gera angústia, medo, ansiedade. Muitos vivem nesse ciclo interminável de tentar sufocar a consciência com palavras vazias, enquanto ela continua ali, como uma sombra incômoda, lembrando que algo está errado. E a pior parte, essa consciência não aceita substitutos. O sangue de animais podia purificar a carne, mas não o coração. Só o sangue puro e derramado de Jesus tem esse poder. E aí vem o choque. Você pode estar repetindo o sangue de Jesus agora, enquanto essa voz dentro de você continua firme, te acusando, te lembrando das obras mortas. Aqueles atos e pensamentos que te afastam da vida plena que Deus quer para você. Hebreus 9, 13 e 14. Você não está sozinho nessa luta. Mas é urgente entender que só palavras soltas não bastam. A purificação que você precisa é profunda, real, interior. Esse é o momento de parar e refletir. Você está vivendo a fé da entrega ou apenas a fé da repetição? A liberdade que Jesus oferece não está no som da palavra, mas no peso do seu sacrifício, na entrega verdadeira e no arrependimento sincero. Só assim a voz da consciência pode finalmente se aquietar e a paz de Deus inundar seu coração. Existe uma linha tênue entre palavras ditas e uma fé vivida. E a verdadeira purificação, aquela que realmente muda o coração, não acontece pela repetição mecânica, mas pela entrega consciente e diária. Não basta decorar frases, nem declamar palavras feitas. É preciso reconhecer a profundidade do sacrifício de Jesus, entender que aquele sangue derramado não é um símbolo vazio, mas o preço pago para que a sua consciência, aquela voz interna que te acusa, possa finalmente encontrar descanso. E imagine como seria carregar o peso da culpa a cada instante, sem jamais conseguir esconder ou fugir dela. É isso que milhões enfrentam silenciosamente. Mas aí está o paradoxo do cristianismo. A purificação não é mágica, não é instantânea, só porque alguém falou uma palavra. Ela nasce na luta diária, naquele momento íntimo em que você encara seus erros, seus medos, seus pecados e escolhe confiar no sacrifício de Cristo como o único caminho para a paz. O autor da carta aos Hebreus enfatiza que o sangue de Jesus purifica a consciência, não apenas externamente, mas no mais profundo do ser. Hebreus 9:14. Essa purificação é o que nos permite servir ao Deus vivo, não por obrigação vazia, mas com um coração renovado, cheio de alegria e liberdade. É um processo contínuo, porque a consciência nunca cessa de nos lembrar do que precisa ser curado, e essa é a luta de cada dia.
Deixar que o sacrifício de Jesus fale mais alto que a voz da culpa. Permitir que aquela entrega voluntária na cruz transforme sua vida, seus pensamentos, suas escolhas. Não se trata de um ritual, mas de um relacionamento. É no silêncio da alma, na oração sincera, no arrependimento verdadeiro que essa purificação acontece. Não numa repetição, sem sentido. Você pode sentir essa batalha dentro de si. O medo, a vergonha, o peso do passado. Mas também pode experimentar a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que só nasce quando a consciência está realmente limpa. A fé não é um escape fácil, é um caminho árduo e honesto, onde o sangue de Jesus é a fonte que regenera, cura e dá forças para continuar. Então, pergunte a si mesmo, como está a sua consciência? Ela está sendo purificada pelo sangue derramado por você? Ou você tem tentado ignorar a voz dela com palavras vazias? Essa é a verdadeira diferença entre uma fé que salva e uma fé que apenas conforta momentaneamente. Você já pensou que a promessa da vida eterna, essa esperança que move tantos corações, pode estar ameaçada pela forma como entendemos o sangue de Jesus? Parece inacreditável, mas é verdade. Se não compreendermos o sacrifício de Cristo em sua profundidade, podemos perder a conexão com a maior promessa que Ele nos fez. O sangue de Jesus não é apenas um remédio temporário para o pecado, é a garantia da vida eterna, uma herança imensa que só se recebe por meio do sacrifício real e definitivo do testador, Jesus Cristo. Na Bíblia, a morte do testador é o que valida um testamento. Enquanto ele vive, as promessas não têm força para serem reivindicadas. Assim é com a aliança que Deus fez conosco. Jesus, o testador, precisou morrer para que o testamento da vida eterna entrasse em vigor. Hebreus 9, 15, 17. E quando entendemos isso, toda a fé muda de cor, ganha textura, torna-se algo concreto e real. Mas o choque é que muitos vivem como se essa morte não tivesse acontecido, ou pior, como se o testamento estivesse sempre em discussão. Essa incerteza rouba a paz, gera medo da morte e insegurança no futuro. É como viver numa casa onde a chave está na porta, mas você não sabe que pode usá-la para entrar e se sentir seguro. Sem essa fé firme no sacrifício único de Cristo, a vida eterna vira apenas uma promessa vaga, uma esperança incerta que pode desmoronar diante da primeira adversidade, da primeira perda, do primeiro medo real. A certeza da vida eterna não é teoria, não é simples desejo. É o fruto do sangue derramado, do amor de Deus que foi até a cruz para garantir que ninguém que creia fique perdido. E aqui está a pergunta que não quer calar. Você está vivendo essa promessa com convicção? Ou está preso à dúvida, à insegurança, porque nunca compreendeu o valor real do sangue derramado? Essa é a linha que separa uma fé viva de uma fé morta, entre abraçar o sacrifício e viver na incerteza. Não permita que a profundidade do sacrifício de Cristo seja reduzida a um clichê vazio. A vida eterna que Ele oferece é real, acessível e poderosa, mas só para quem a recebe pela fé consciente no sangue que nos resgatou. Essa promessa não pode ser negociada nem ignorada. Liberdade, uma palavra tão desejada, tantas vezes buscada, mas tão poucas vezes realmente alcançada. A verdadeira liberdade não é a ausência de culpa ou responsabilidade, muito menos a negação dos próprios erros. Não. A liberdade que o sangue de Jesus oferece é uma liberdade radical, que nasce do reconhecimento sincero da culpa e da certeza inabalável de que essa culpa foi paga por completo. Imagine o peso que carregamos quando tentamos viver sem enfrentar a nossa própria consciência. Esse peso sufoca, corrói, tira o sono e mina a paz. Mas há um caminho diferente, um caminho onde você não precisa fingir que está tudo bem, onde admitir que falhou não é fraqueza,
mas o primeiro passo para ser verdadeiramente liberto. Quando você entende que o sangue derramado por Jesus não é um simples símbolo, mas o pagamento real pela sua culpa, você pode se aproximar de Deus com confiança. Não uma confiança cega, mas uma confiança construída sobre o sacrifício perfeito. É essa certeza que muda o medo da condenação em coragem para viver. É essa paz que enche o coração mesmo nas tempestades da vida. A liberdade que Cristo nos dá não nos exime das consequências do que fazemos, mas nos garante que, em meio a essas consequências, nossa alma está salva, limpa e em paz. Essa é a diferença entre uma fé que nos prende ao passado e uma fé que nos impulsiona para o futuro. E por mais que essa verdade seja simples, é também revolucionária, porque nos permite viver com um coração leve, sem o peso da culpa, esmagadora, sem o medo constante do julgamento. Nos dá coragem para encarar a vida e suas imperfeições, sabendo que fomos aceitos, perdoados e amados incondicionalmente. Você está vivendo essa liberdade hoje? Ou ainda está preso à ilusão de que pode carregar sozinho o peso da culpa? A resposta a essa pergunta pode transformar completamente a sua caminhada espiritual. Chegamos ao momento da verdade que muitos evitam, mas que é essencial encarar. Pare de usar o sangue de Jesus como um escudo místico, como se fosse uma palavra mágica ou um amuleto que por si só afasta o mal e garante vitória. Essa prática não apenas empobrece sua fé, como pode condená-la à esterilidade espiritual, à superficialidade que aprisiona ao invés de libertar. Muitas igrejas e pessoas tentam reviver antigos rituais, misturam símbolos, repetições vazias, fórmulas sem vida, tudo isso na tentativa de segurar o poder do sangue derramado. Mas o que isso faz? Cria uma barreira entre você e o verdadeiro significado do sacrifício, mantém sua alma acorrentada ao medo e à culpa e impede que a verdadeira paz tome posse do seu coração. O sangue de Jesus é poderoso não por ser um som, uma palavra solta ou um gesto repetido. Ele é poderoso porque representa o maior ato de amor e justiça que já existiu. É a morte voluntária de um Deus-homem que se entregou para que você pudesse ser livre, para que sua consciência fosse purificada e para que a vida eterna fosse garantida. Tudo isso não cabe em uma frase feita, exige entrega, fé e compreensão. A fé que transforma não é superficial. Ela é profunda, exigente, verdadeira. Ela nos desafia a deixar de lado o conforto da repetição vazia e abraçar a realidade dura e bela do sacrifício de Cristo. Essa fé nos chama a viver uma vida de arrependimento real, de confiança plena e de serviço genuíno ao Deus vivo. Então eu te pergunto, você quer continuar preso a uma fé que só soa vazia ou está pronto para viver a verdade nua e crua, para experimentar a liberdade que só o sangue de Jesus pode trazer? Essa é a escolha que define a sua caminhada, agora e para sempre. Parabéns por ter ficado até o final deste vídeo e por estar buscando sabedoria e crescimento genuínos à luz da fé cristã. Sua busca por uma compreensão profunda do sacrifício de Jesus e do verdadeiro significado do seu sangue mostra um coração sedento por transformação. Agora quero convidar você a deixar um comentário aqui embaixo. Compartilhe suas reflexões, dúvidas ou até mesmo apenas escreva "Sou grato a Deus", se não souber o que dizer, para que possamos saber quem realmente acompanhou essa mensagem até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos que edificam a sua fé, fortalecem a sua caminhada e revelam as verdades profundas da Palavra de Deus. E antes de sair, confira os 2 vídeos recomendados que estarão aqui ao final. São reflexões cristãs poderosas que podem ajudar ainda mais você a crescer espiritualmente e a viver com a liberdade que Cristo nos conquistou.
Que Deus te abençoe grandemente.